Atos 2, no versos 4. É um verso que muitas pessoas hoje usam e aplicam. Todos nós hoje conhecemos o que as pessoas dizem a partir desse verso. O falar em línguas. O livro de Atos 2, no verso 4, diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Hoje em dia, as pessoas falam em línguas estranhas. Hoje em dia, as pessoas falam em outras línguas. Mas, afinal de contas, o que é falar em línguas estranhas? Como é manifesto o dom de língua? Tudo isso é nesse vídeo aqui. Vou pedir já para você poder se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E também não se esqueça de seguir as nossas páginas nas redes sociais, no nosso Facebook. E também não se esqueça de deixar aqui seu like maravilhoso, de compartilhar o vídeo e deixar lá seu comentário nesse vídeo maravilhoso. Que Deus possa também te abençoar a partir desse vídeo. Então, hoje vamos falar a respeito dos dons de língua. Querido, vou pedir já para você prestar bastante atenção no vídeo que nós aqui vamos tratar. Então, sem mais delongas, vamos entrar no vídeo de hoje. Dons de língua. Quando nós olhamos para a Bíblia, no livro de Atos 2, no verso 4, a Bíblia diz que os homens, os discípulos de Jesus, eles estavam sentados, eles estavam acumulados dentro de uma casa. E, de repente, ouviu-se um vento impetuoso que representa o Espírito Santo de Deus, encheu a casa. E esse Espírito Santo enchendo a casa, e aqueles discípulos de Jesus começaram a falar em outras línguas, ou seja, começaram a falar em línguas. E a Bíblia usa essa expressão línguas estranhas. Agora, hoje as pessoas falam de línguas, hoje as pessoas falam em outras línguas, hoje as pessoas falam em diversas línguas, ou seja, idiomas. E nós procuramos saber isso dentro da igreja. O que está acontecendo? Algumas vezes até parece ser um barulho, nós não conseguimos perceber nada. E eles dizem que é o Espírito Santo atuando. Será que isso é verdade? Será que Deus hoje ainda age assim? Será que as coisas estão acontecendo hoje no meio de nós? O que as igrejas pentecostais têm feito? É isso que a Bíblia orienta? Tudo isso é nesse vídeo aqui. Vou pedir mais uma vez, se inscreva no canal. Vamos direto ao nosso assunto. Primeiro eu quero compartilhar com você como é manifesto o dom de língua. Vamos para o livro de Atos 1, verso 8, onde que nós encontramos a promessa do Espírito Santo. Onde que Jesus dá a promessa do Espírito Santo a seus discípulos. E a Bíblia diz o seguinte: Mas receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E então serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a região da Judeia e Samaria e também pelos 4 cantos do mundo. Quando a Bíblia usa o termo 4 cantos do mundo, está a usar os 4 pontos cardeais: o sul, norte, leste e oeste. Agora, aqui a Bíblia retrata, diz que Jesus, quando ele partia para o céu, ele deu a orientação a seus discípulos. Ele disse que vocês irão receber o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, ele vai atuar na vida de vocês. Ele vai atuar no meio de vocês. E quando vocês receberem o Espírito Santo de Deus, vocês serão minhas testemunhas. O que quer dizer? Quer dizer que eles poderiam anunciar a mensagem de Deus sem medo. Poderiam anunciar a mensagem de Deus de tal forma que eles nunca antes anunciaram. Então, eles receberam o Espírito Santo de Deus no dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo. E o livro de Atos 2, no verso 4, a Bíblia diz o seguinte: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, aqui nós notamos que os discípulos, após eles receberem o Espírito Santo de Deus, eles começaram a falar em outras línguas. Mas eles começaram a falar em outras línguas na qualificação, ou seja, na qualidade que o Espírito Santo ia atribuindo a cada um deles. Agora, como é manifesto o dom de língua? Primeiro, o dom de língua é manifesto quando há a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Ou seja, quando o Espírito Santo trabalha com aquela pessoa. Aí o Espírito Santo, ele capacita a pessoa, de modo que essa pessoa fale em língua, em uma outra língua. E também, o Espírito Santo capacita os homens para que possam fazer uma obra surpreendente no meio dos homens. É o que aconteceu com os discípulos. Foram capacitados pelo Espírito Santo e eles falaram em outras línguas. Agora, a Bíblia, quando diz falar em outras línguas, em outras versões bíblicas, nós vamos aí entender melhor o que é isso. Então, nós aqui vamos passar para uma outra fase. O que é manifesto, o dom de língua, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que manifesta
a pessoa, para que a pessoa possa falar em outras línguas. Mas nos dias atuais, as pessoas têm falado em várias formas. Será que aquilo é correto? É assim como o Espírito Santo trabalha? É assim como o Espírito Santo atua na vida dos crentes para que eles possam falar em línguas estranhas? Ponto de interrogação. Tudo isso vamos responder nesse vídeo aqui. Quando é que uma pessoa pode falar em línguas estranhas? Essa é uma pergunta muito importante e também a pergunta-chave do nosso assunto. E o livro de Atos responde essa pergunta no capítulo 2, do versos 5 a 8, que diz o seguinte: E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Primeiro nós vamos analisar esses dois versos, o verso 5 e o verso 6. A Bíblia é clara, diz que em Jerusalém havia milhares e milhares de pessoas religiosas, tanto como judeus e tanto como não judeus. E a Bíblia deixa claro, diz que havia povo e nações de toda a face da terra. O que quer dizer que existia lá pessoas de todas as línguas, de todas as tribos. Elas estavam lá em Jerusalém. Os discípulos de Jesus, eles queriam fazer um trabalho. Eles queriam fazer uma obra de Deus. O que lhes faltava era a comunicação com aqueles outros povos que não poderiam entender eles na sua língua, na sua própria língua. E o verso 6 diz: E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E o verso 7 diz: E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois quem são? Quem não são galileus? Todos esses homens que estão falando. Eles se perguntavam uns aos outros: Mas o que está acontecendo nesse lugar? Esses homens não são galileus? Eles não são da Judeia? O que estão a falar aqui? E o verso 8 diz: Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua e somos nascidos? A Bíblia diz que eles começaram a ficar surpreendidos. Eles começaram a se pasmar. Começaram a se perguntar: o que está acontecendo? Como é que nós estamos a conseguir ouvir a cada um deles na nossa própria língua? A Bíblia usa o termo aqui, na nossa própria língua nascido, o termo na nossa própria língua materna. Agora, o falar em línguas é falar de uma determinada língua, ou seja, de uma determinada idioma em que você nunca teve contato com essa língua. Por exemplo, eu sou moçambicano. Eu sou moçambicano, falo português e também falamos aqui o nosso dialeto que é Xuté, que é a nossa língua materna, Xuté. Agora, se eu nunca entrei em contato com a língua inglesa e porém quero evangelizar alguém, que essa pessoa somente fala inglês, o Espírito Santo de Deus, ele vai me capacitar de modo que eu venha falar inglês para que eu possa conseguir atingir o alcance da mensagem de Deus para aquela pessoa que entende inglês. Agora, se eu falar com aquela pessoa português e essa pessoa entende inglês, como é que nós iremos nos entender? Aí não haverá nenhuma comunicação, mas sim haverá um barulho. Então, o Espírito Santo de Deus capacitou aqueles homens para que aqueles homens pudessem falar a cada língua materna daquele povo que estava ali. E o verso 9 diz o seguinte: havia lá essas nações, partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, e Ponto e Ásia. E diz assim: e Frigia e Pafilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos, e cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Agora a Bíblia deixa claro, diz que eles ouviam a falar na sua própria língua materna. E aqui está as pessoas que estavam lá. Diz que havia lá egípcios, havia lá cretenses, havia lá romanos, havia lá judeus, havia lá, como diz, proselitos. Todos esse povo havia lá. Os discípulos de Jesus eram judeus. Então, eles foram capacitados de modo que cada um deles pudesse falar uma língua para que aquele povo pudesse lá ouvir. E havia lá milhares e milhares de homens e mulheres também que estavam presentes naquele local. Mas, porém, o exemplo que eu vou dar é o seguinte: se aquele povo pudesse, se os discípulos de Jesus pudessem falar na sua língua materna, judaísmo, aquele povo não poderia entender nenhuma grandeza de Deus. E não foi necessário que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na vida desses para que eles pudessem falar uma outra língua
para alcançar aqueles que ainda não tinham mensagem. E a Bíblia diz que depois dessa maravilhosa pregação que ocorreu naquele local, muitas pessoas foram batizadas. E indo para frente, a Bíblia diz o seguinte. Agora, nós queremos um pouco analisar o que está acontecendo hoje. Falar em línguas estranhas, meus queridos irmãos, não é o que está acontecendo nos dias atuais hoje. Não, isso não é o que a Bíblia ensina. As pessoas hoje falam uma língua, uma determinada língua que elas já vinham tendo sido contato com elas. E elas dizem que é uma língua dos anjos, é falar a língua dos anjos. Mas isso não é. Muitas pessoas têm falado muita coisa na igreja que eles mesmos não sabem o sentido. Eles mesmos não sabem qual é a interpretação daquilo que eles estão a falar. E eles dizem que, porém, estamos a falar em língua. Mas isso não é falar em línguas. Falar em línguas é você saber falar uma coisa e saber interpretar aquela coisa. É você falar uma coisa que você entende o que é isso. Falar uma coisa que você conhece. Agora, você nunca vai falar uma coisa que você não conhece. Por exemplo, eu sou moçambicano, eu não posso falar francês. Por exemplo, eu não sei falar francês. E não, se Deus quer que eu possa, se um dia eu for à França, por exemplo, e eu querer lá evangelizar, e eu não sei falar francês, Deus vai me capacitar para que eu possa falar o francês, para que eu possa falar esse francês para evangelizar aquelas pessoas, para eu possa alcançar aquelas pessoas para o reino de Deus. Agora, se eu sou de Moçambique, estudei francês, sei falar francês, e se eu vou na França e chego na igreja, falo francês e digo que estou sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, isso não é correto, isso é mentira. Isso é o que a Bíblia chama de distorcer a palavra de Deus. Não, eu não estou a usar o dom de Deus de uma forma correta. Não, falar em línguas é você falar uma língua que você nunca teve contato com ela. Alguns na igreja falam, vou dar um exemplo aqui de falar em línguas, como eu tenho ouvido em algumas outras denominações que falam Kadosh, Karabachá, essas coisas por aí. Isso não é o que a Bíblia quer nos ensinar que as pessoas devem falar. Mas as pessoas falam aquilo olhando como se estão a falar com os anjos, dizem que é a voz do anjo, ou seja, são as palavras ou a língua dos anjos. Mas isso não é. Veja o que a Bíblia diz. No livro de 1 Coríntios 14, no verso 5, diz o seguinte. Eu quero que todos vós falais línguas estranhas, mas muito mais que profetizem. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. A não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Veja o que a Bíblia diz. Se a pessoa que fala em línguas estranhas, ela deve parar para interpretar o que está falando. Agora, se um irmão te aparecer um dia e começar a profetizar, ou seja, falar em uma outra língua que você não compreende, fala para ele, interprete o que você está dizendo. Você vai ver que há de haver muitas complicações. Por quê? Porque verdadeiramente está falando de uma coisa que não tem sentido. Às vezes são palavras sem sentido. São frases que juntam-se ali na igreja para falar coisas que nem têm sentido, coisas que nem têm impacto, que nem têm encaixamento. A Bíblia diz que o dom de língua ele deve ser usado na igreja para a edificação da igreja, mas que haja a interpretação. Agora, se alguém fala uma língua que uma outra pessoa não consegue interpretar, essa não é a língua, essa não é a língua, esse não é o dom de língua. Agora, a pessoa que tem um dom de língua é aquela que sabe falar uma língua, sabê-la interpretar e que uma outra pessoa ouvindo pode conseguir interpretar. Por exemplo, eu consigo interpretar o português para Shona, ou seja, eu consigo interpretar o português para o meu dialeito materno, que é Xuteu. Agora, se eu interpreto o português para o meu dialeito e se alguém ouvindo a minha interpretação, não entendendo a minha interpretação, na verdade, eu não estou a usar aí o verdadeiro dom de língua. Eu estou sendo usado por uma outra força, a não ser a força de Deus. Então, a Bíblia diz que se você fala em dons de língua, saiba interpretar. Todo aquele que fala em dom de língua deve interpretar aquilo que ele está falando. E 1 Coríntios também, 14, no verso 3, diz assim, pelo que fala línguas estranhas, ore para que a possa interpretar. Veja como o verso é maravilhoso. Diz que se você fala em uma outra língua estranha, você deve orar para saber interpretar essa mesma língua. Porque o dom de língua, ela serve para a edificação da igreja. E não, os dons que nós fomos dados por Deus, fomos dados os dons para edificar a igreja. Hoje as pessoas têm usado essa frase dons de língua de uma forma equivocada, de uma forma muito errada. Elas falam demais na igreja,
fala de coisas que nem tem sentido. E algumas vezes, quando você para perguntar, elas mesmas não sabem o que estão a falar. Ou seja, elas não sabem como interpretar isso. Isso é muito feio. Mas, porém, a Bíblia, ela nos dá o padrão. Falar línguas estranhas, ou seja, falar em língua, é você falar uma língua e você nunca teve contato com ela. Por exemplo, você é brasileiro, nunca falou uma língua que é Shona. Agora, se você consegue falar Shona tão facilmente como o português que você fala no Brasil, e se você não estudou a língua Shona de Zimbábue, aí você está perante a um dom de língua. Aí você está perante a um dom de língua. Agora, quando você fala Shona, você vivendo no Brasil, a sua língua materna, se calhar, não seja Shona, e você fala Shona com facilidade, sem estudar, você está perante a um dom de língua. Agora, quando você fala uma língua que você já estudou, que você já entrou em contato com ela uma vez, aí não é dom de língua. Por exemplo, eu sou moçambicano. Aí se eu consigo falar mandarim de uma forma tão fácil, sem ir à escola, sem estudar, esse é o dom de língua que Deus me deu. Mas daquilo que eu estou a falar de mandarim, eu devo saber interpretar. Ou seja, devo saber interpretar essas coisas. Deve haver alguém que ouça o que eu estou a dizer e que possa interpretar. Agora, se a pessoa que está ao meu lado, ela consiga ouvir e não consiga interpretar, não, essa não é o dom de língua de Deus. Não, queridos, o dom de língua não é o que as pessoas hoje, algumas vezes, têm exercido. Os que falam demais na igreja. O que falam juntam frases, palavrões, sei lá. Aquilo não é dom de língua. Busquemos com zelo os dons espirituais. E busquemos com zelo o dom de língua. Ela está disponível de graça. Então, adquira a sabedoria hoje de graça. Então, este é mais um vídeo do canal. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo teve algum impacto na sua vida, por favor, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe o nosso vídeo. E também quero informar a vocês que temos novo canal que é A Hora da Verdade. Esse canal é A Hora da Verdade, tem como objetivo de reagir a algumas heresias bíblicas e também de reagir a alguns acontecimentos sociais. Então, é só pesquisar lá A Hora da Verdade que vocês irão ver, ou seja, pesquisar por 3 características do selo de Deus. E vocês vão cair diretamente no canal e vão lá e se inscrevam no canal e também acompanhem os vídeos que lá são lançados. Ou seja, por outra, pode ir na descrição desse vídeo, eu vou deixar lá o link do canal que vocês irão clicar no link e você vai diretamente nesse canal. A Hora da Verdade é o canal em que nós vamos de frente, vamos de cara, defrontar entre a verdade e a mentira. Então não perca esse desafio, esse afronte. Então se inscreva já e também possa fazer parte dessa família. Um forte abraço, que Deus te abençoe e muito obrigado por assistir o vídeo. Eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser, se Deus assim permitir. Um beijo, um forte abraço, tchau!